Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui novamente. Vamos dar continuidade aí ao nosso treinamento e nesta aula nós vamos falar aí sobre como elaborar um plano de trading profissional. Como vocês puderam perceber, eu particularmente não gosto de utilizar somente o termo plano de trading, ou seja, que diz respeito somente à parte operacional, mas eu particularmente trato os mercados financeiros, tudo aquilo que envolve a parte operacional dentro dos mercados financeiros, como um plano de negócio. Porque eu acredito fortemente que um trader profissional ele precisa olhar para os mercados financeiros não somente como uma especulação, mas sim como uma gestão de um negócio. Assim como você lida com qualquer outro empreendimento, uma empresa, um patrimônio, você precisa lidar com a sua carteira, o seu portfólio, as suas negociações dentro dos mercados financeiros como um negócio de fato. É exatamente essa visão que grandes instituições têm com os mercados financeiros. Elas fazem dos mercados financeiros o seu business, o seu negócio, a sua principal fonte de renda, para que eles possam rentabilizar o seu patrimônio. Bom, e hoje nós vamos trabalhar aqui não somente, eu vou expor para vocês algumas informações baseadas em toda a minha experiência aí com mercados financeiros, e que pelos erros e pelos acertos, com o passar do tempo, a gente acaba desenvolvendo não somente uma metodologia, mas por meio da experiência, uma estrutura operacional, uma estrutura de gestão muito bem realizada, que permite que a gente possa sobreviver nos mercados financeiros e ser rentável dentro dos mercados financeiros. O que essa é a maior dificuldade que todo trader, tanto iniciante e traders que já estejam de algum tempo aí no mercado, se manter dentro do mercado de forma sustentável. Bom, e o plano de negócio, ele é uma coluna, eu posso dizer que é a espinha dorsal de longo prazo para um trader profissional. Ela começa, com um plano de negócio, com um plano de trade ali, um plano de gestão operacional em relação de como vai ser a gestão do seu negócio dentro dos mercados financeiros. Quais são as suas expectativas, quais são as suas performances. Então, tudo que envolve aí a parte operacional, a parte de análise, tudo que envolve a parte financeira, todo esse contexto ele precisa estar registrado dentro de um plano. Então, o trader profissional, quando ele chega nos mercados financeiros, ele precisa ter essa visão mais holística sobre os mercados financeiros, tanto na questão de comportamento, tanto na questão de gestão, tanto na questão psicológica, na questão financeira. É literalmente um negócio, é literalmente a gestão de uma empresa, como se você estivesse negociando uma grande empresa. O seu patrimônio ele passa a ser um negócio dentro dos mercados financeiros. E eu acredito fortemente nessa visão, um plano de negócio. Bom, e dentro desse plano de negócio a qual eu trabalho nas minhas próprias negociações, na minha própria carteira de investimentos, na minha própria carteira de especulação, a gente segue aí uma metodologia que foi desenvolvida com o passar do tempo. E ela tem alguns pilares aí que regem esse plano de negócio. Bom, basicamente um plano de negócio nada mais é do que você elaborar uma visão de mercado, qual a sua visão em relação ao seu trabalho, a sua parte operacional ali dentro do mercado financeiro, e qual é o seu objetivo principal ali de estar nos mercados financeiros na parte operacional. Se isso é investimento, se é uma especulação, se é rentabilizar patrimônio que você já possui, se é multiplicar patrimônio, o que a maioria, que é o caso da maioria que entra no mercado financeiro para tentar ganhar rios de dinheiro. E como que a gente lida com isso, Então é muito importante a gente ter essa clareza aí de informação. Basicamente, um trader profissional, ele está estruturado aí, em 4 pilares principais. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? O primeiro pilar dentro do plano de negócio que você precisa ter como trader profissional é a metodologia. Sem metodologia, que é impossível você entrar no mercado. Se você não tiver uma metodologia clara e pré-definida para estar executando as suas operações. Assim como qualquer empresa, ela precisa nichar o seu negócio. Dentro dos mercados financeiros, você também precisa ter uma pré-configuração de como que vai ser as suas operações, as suas estratégias operacionais. Ou seja, como a maioria do pessoal costuma dizer, o seu setup operacional. Qual que é o seu setup? Qual que é a sua estratégia que você utiliza?
E o grande problema da maioria dentro do mercado financeiro, ela já começa nesse ponto. Porque a maioria não, como a gente já vem aprendendo, né, no treinamento, que a maioria ela não possui informação qualificada. E por causa disso, ela acaba se desenvolvendo com informações aleatórias que tem dentro do mercado, na internet, de varejo, ensinando varejo, ainda muitas das vezes baseada somente em gráfico, baseado somente em preço. E a gente já sabe que isso é insustentável no médio e longo prazo. Porque ela não é eficiente, ela não é de fato a causa que gera os efeitos no mercado. Gráfico não é causa, gráfico é efeito. Então você precisa entender o que é causa, que é aquilo que a gente sempre vem conversando, né, durante o treinamento, durante o curso aí. A metodologia ela é fundamental e a metodologia ela precisa ser testada, ela precisa ser provada, né, em consistência, provada pelo tempo, provada em diferentes situações econômicas de mercado. Porque uma coisa é a sua estratégia ela funcionar em mercados tendenciais, outra coisa é saber como que ela funciona em mercados lateralizados, outra coisa é saber como que ela funciona em mercados diante de tensões econômicas, crises econômicas. Então você precisa ter uma metodologia de análise, não somente o setup operacional, a estratégia operacional, porque é muito importante entender que a metodologia não é necessariamente somente a estratégia, né? Estratégia de rompimento, estratégia de pullback, né? Como o pessoal costuma falar, de cruzamento de média e etc. Não é isso que a gente está falando. A metodologia é o conceito de análise. Quais são os parâmetros que te levam a você criar aquela estratégia? Então, esse é o ponto que a gente trabalha. A gente sempre vai trabalhar com o princípio de causa e efeito. A gente sempre vai... A nossa metodologia, ela procura entender quais são as causas do mercado que gerarão os efeitos de tendência no mercado, que gerarão os impactos no preço do mercado. Então, o primeiro pilar que você precisa definir dentro do seu plano de negócio, qual é a sua metodologia, né, que você vai estar trabalhando aí dentro do mercado? Qual é o seu método de análise que você vai estar utilizando? Existem inúmeros métodos aí, como que a gente já conhece no mercado. Então, você é grafista, fundamentalista, né? Um fluxo de ordens, você é um tape reader, né? Então, qual que é o método que você utiliza para analisar o mercado? E é muito importante que você tenha um claro, né? Para que isso facilite a sua jornada de gestão operacional, que você possa se desenvolver com consistência. O segundo pilar, que é tão importante quanto a metodologia, a partir do momento que você tem uma metodologia definida, nós trabalhamos aí com um portfólio. Aqui entra outro ponto que a maioria dos traders também acaba morrendo dentro do mercado. No começo, eles já não desenvolvem uma metodologia, ficam pulando de galho em galho, de setup em setup, estratégias, não tem consistência, não existe conhecimento qualificado, e a gente sabe por si só que isso já é uma ruína. E essa falta de conhecimento, essa falta de metodologia clara, né, ela se agrava ainda mais a partir do momento que o cara começa a executar a ordem de forma aleatória, sem ter um portfólio definido, sem ter critérios que definem um portfólio do porquê que ele está negociando aqueles ativos. Muitas das vezes a gente vai olhar para o mercado, traders iniciantes, alunos, né? A gente olha, o cara está negociando infinitos ativos ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso é insustentável, né? É impossível você alcançar eficiência, qualidade operacional executando vários ativos ao mesmo tempo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer aqui da aula e como que isso é prejudicial. E um dos maiores perigos que você já causa nessa situação de não ter uma gestão de um portfólio muito bem elaborada é o overtrading, o excesso de negociação no mercado desnecessários. E o overtrade, naturalmente, ele causa um desgaste financeiro, porque você começa a se expor a um risco muito mais elevado que a sua carteira permite. Muitas das vezes você acaba se expondo a um lote financeiro que é inadequado ao seu patrimônio. Então, toda essa falta de gestão ela vai condicionando você gradativamente a um efeito dominó de erros que vão te conduzir à falência de forma inevitável dentro do mercado. E muitas das vezes no curto prazo, que é o que acontece com a maioria. A maioria que entra para o mercado quando não tem um plano muito bem definido,
de um processo claro, definido, ele em menos de 6 meses ele está fora do mercado, né? Então isso é fundamental a gente ter clareza nesse contexto. O terceiro pilar, que é tão importante quanto, né? E lembrando que esses pilares eles estão interligados entre eles, trata-se literalmente aí da gestão patrimonial, ou seja, o seu financeiro. A partir do momento que você tem uma metodologia, ou seja, lembra que a gente está falando da nossa carteira, do mercado financeiro, como um negócio, né? Como um business. Então, é como uma empresa. Qual é o nicho que essa empresa atua? Quais serão as estratégias de venda que essa empresa vai ter? Então, o trader profissional ele precisa ter uma estratégia, um método claro, definido, para poder atuar com aquele portfólio que ele vai negociar. Assim como uma empresa, ele precisa ter um nicho específico, uma metodologia de venda. Eu vou utilizar publicidade, né, um tráfego pago ali na internet para poder divulgar o meu trabalho, para divulgar o meu portfólio de produtos que eu vou estar vendendo. E lembre-se que muitas das vezes boas empresas elas faturam milhões aí porque vendem poucos produtos, não pelo excesso de produtos. Muitas das vezes uma empresa ela ganha notoriedade por ser proprietária da marca de um produto, como exemplo nítido disso é a Coca-Cola, por exemplo. Ela é focada num nicho específico, um único produto. Então, entre outras muitas empresas, você pega Netshoes, uma empresa especializada em tênis ali, esportivos e personalizados. Note que a gestão empresarial do negócio ali, ela é fundamental, essa visão, porque você passa a ter um comportamento muito mais cauteloso em relação ao mercado e não passa a não se expor a riscos desnecessários, porque você entende que a partir do momento que você olha para o mercado como um negócio, como um business, você está olhando como um patrimônio seu. Então, de maneira alguma, você vai expor a risco esse patrimônio. Você vai definir claramente qual vai ser a sua metodologia. Vai ser um trade manual, vai ser um trade automático utilizando HFT. Eu entendo desse assunto. Qual que é a leitura que eu vou utilizar? Qual que é o método de análise que eu vou trabalhar? Quais serão os produtos que eu vou vender, ou no caso, hipoteticamente, né? Quais serão os ativos que eu vou estar negociando e quais são os parâmetros que eu tenho que ter para poder escolher esses ativos. Então, essas informações elas serão determinantes para o seu sucesso ou fracasso. Muitas das vezes, quando o trader chega no mercado, o simples fato dele não saber planejar a sua entrada no mercado, ele já assina o seu decreto de falência. No momento que ele entra, ele já entra falido, porque ele não tem planejamento para estar participando do mercado. Então, o plano de negócio, a postura da maneira de como que você chega no mercado, já vai determinar como que vai ser seu futuro. Então, isso é fundamental. E nesse terceiro pilar, a gente trabalha muito com essa visão da gestão patrimonial. Todos os fatores ali que condicionam, né, a gestão financeira da carteira. Eu estou trabalhando uma especulação, mas quanto de patrimônio que eu vou estar dispondo nessa especulação? Eu vou fazer uma gestão mais conservadora, vou alocar parte disso em investimentos que me gerem renda passiva e o lucro dessa renda passiva eu aloco em especulação para potencializar esses lucros, porque isso mitiga o risco. Se tudo der errado, eu estou utilizando dinheiro do mercado. Existem N estratégias que podem ser trabalhadas para mitigar o risco, assim como bancos e fundos de investimentos fazem. Eles utilizam de muitas das estratégias financeiras para mitigar o risco de exposição do patrimônio, para poder fazer das especulações uma rentabilidade segura. Então, quando a gente entra no mercado financeiro, a maioria das pessoas acredita que especular é sinônimo de risco somente. Mas não necessariamente, porque depende da maneira de como que se encontra o teu planejamento em relação a isso. É fatídico, ou seja, o seu futuro ele já é pré-determinado de acordo com o seu planejamento. Então, se você não tiver um planejamento financeiro, né, que acompanhe essa metodologia, esses ativos, esse portfólio, do porquê, existe toda uma estrutura para que a gente possa entrar para o mercado financeiro e lidar com o mercado financeiro como um business aí dentro do mercado. O quarto pilar, que eu acredito que aí vai entrar, que ela está ligado muito com a primeira parte ali da metodologia, ela é um misto de informações entre estratégias operacionais,
provadas pelo tempo. Bom, o quarto pilar, ele trata nitidamente dos contextos aí ligado à metodologia, do processo de análise, mas principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias operacionais, e tão importante quanto esse desenvolvimento das estratégias operacionais para a execução desse plano, mas é o conceito da metodologia provada pelo tempo. Ou seja, é fazer da experiência, porque a gente sabe que um profissional de fato, ele só se torna profissional de fato quando ele se torna um profissional experiente, ou seja, quando ele é provado pelo tempo, quando você tem uma metodologia, um conceito provado pelo tempo. Eu estudo mercados financeiros já tem mais de 10 anos, esse ano estamos aí completando 14 anos de profissão, em 2024. Então, o que acontece é que quando você tem uma metodologia e você coloca ela à prova do tempo, você consegue de fato entender quais são as estratégias possíveis que podem ser trabalhadas de acordo com aquele método de análise que você tem. Assim como uma empresa, uma instituição, a partir do momento que ela encontra um nicho específico de mercado, ela começa a entender quais são as dores daquele mercado, ela pode começar a trabalhar estratégias operacionais de execução de venda de um determinado produto de acordo com aquelas dores. No mercado financeiro, o pensamento é o mesmo. De acordo com esse planejamento e uma metodologia que você está utilizando, você passa a reconhecer as dores do mercado, ou seja, os padrões de ineficiências que o mercado gera, que pode gerar oportunidades para você de negociação. E é nesse momento que você desenvolve as estratégias. Então, quando você passa a ter esse conhecimento e desenvolver as estratégias em cima dessas ineficiências de preço de acordo com a metodologia da análise que você está utilizando, você passa a ter oportunidades de gerar um sistema operacional. Então, quando a gente está falando desse quarto pilar, a gente está falando do processo de execução do plano, a gente está falando aí do desenvolvimento de sistemas operacionais. Qual é o seu sistema operacional dentro do mercado? Ele é fruto da metodologia de análise, tá? Então, vamos agora entrar um pouco a fundo em cada pilar, voltando lá na metodologia, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse conceito. Bom, então basicamente nós temos um plano de negócio, ele é desenvolvido em 4 pilares: metodologia, portfólio, gestão patrimonial e experiência, que produz ali as estratégias operacionais, os sistemas operacionais. A nossa metodologia a qual nós trabalhamos aqui, ela é fruto de um conceito chamado de sentimento de mercado, né? É uma metodologia a qual nós trabalhamos aí a interpretação, né, de análise fundamental, expectativas de mercado, ou seja, conceitos hawkish e dovish, ou seja, viés de expectativa, se o mercado vai ser altista, se o mercado vai ser baixista, de acordo com um dado econômico, porque dependendo de um dado econômico, a gente consegue ter uma expectativa se aquele dado é de alta ou é de baixa e qual é o impacto provável que ele gera naquele determinado ativo que ele está correlacionado. Qual é a precificação de risco, ou seja, de risk on, risk off, ou seja, de acordo com a expectativa de mercado, se é hawkish ou dovish, ela pode impactar os mercados como um todo, as correlações de mercado. E isso pode gerar um efeito um efeito dominó dentro do mercado, de otimismo ou de medo, né? E que a gente conhece aí no mercado de risk on, risk off, como a gente aprendeu em aulas passadas. Então, a metodologia, ela trabalha muito em cima dessa análise aí de interpretação de expectativas do mercado e como dados econômicos ou eventos econômicos, geopolíticos, que possam impactar o mercado e qual é a interpretação dos participantes do mercado e qual é a reação que o mercado está tendo. De acordo com a reação que os mercados correlacionados estão tendo, a gente consegue interpretar qual é o sentimento que está predominando. Se é um sentimento de otimismo, risk on, se é um sentimento de medo, de aversão ao risco, que é o caso do risk off. E dentro disso, a gente consegue também utilizar ali uma confluência por meio de comentários, aí, posições institucionais, que é o caso do COT, é o caso de tweets aí mesmo, de grandes bancos, de grandes
né, research, um feed de research aí profissional, de um Citibank, de um Deutsche Bank, o que os analistas ali estão comentando em tempo real de acordo com aquele dado econômico. Então, isso faz muita diferença. Quais são as posições que eles estão tomando ali? Quando em algumas plataformas institucionais você tem acesso a esses dados, então a gente consegue fazer uma leitura de qual é o provável comportamento que o mercado vai ter, de qual é o provável volume que os mercados vão ter, tá? E por último, a gente analisa ali o comportamento do preço, necessariamente, daqueles ativos que a gente está analisando. Como que está sendo a reação do preço dentro daquela notícia, dentro daquele evento, de acordo com esse viés aí de precificação de risco, de risk-on, risk-off, como que o mercado já está se comportando naquele momento. Então a gente trabalha com esse conceito. Lembrando que ali a análise fundamental, a gente está falando exatamente dos principais dados econômicos dentro do mercado. Quando a gente fala de dados e análise fundamental, a gente está falando ali de eventos e notícias, dados da agenda econômica, política monetária e discursos de bancos centrais, balanços econômicos, relações comerciais e geopolítica, conflitos geopolíticos e guerras, eventos naturais, que é o caso aí de, por exemplo, de tempestades, terremotos, que possam afetar uma determinada região que seja importante macroeconômica, como é o caso ali nos Estados Unidos, que eventualmente acontece os furacões ali, e isso atrapalha o porto ali dos Estados Unidos de Cushing, por exemplo, que é exportador de petróleo. Então isso pode afetar o mercado de certa forma, que pode sim, né, gerar uma volatilidade dentro dos mercados financeiros. Dependendo do comportamento que os mercados têm em cima desses dados, dependendo de como que as correlações elas se movimentam, elas reagem, a gente consegue ter uma visão clara, uma interpretação aí de como que está sendo o sentimento dentro do mercado em relação àquele determinado evento, né? Então isso facilita muito a nossa tomada de decisão quando a gente está analisando o mercado. E como que a gente interpreta esse conceito aí de comportamento, de correlações para poder precificar o risco, né, de risk-on, risk-off? Basicamente, a gente vai fazer um overview de mercado, né? Como que os mercados estão reagindo em relação àqueles dados, aquela precificação de risco, aquelas expectativas econômicas. A gente vai dar uma olhada de como que o mercado se comportou um overnight na seção asiática e Pacífico. A gente vai olhar ali como que tá as bolsas da seção europeia, como que tá a abertura de seção dos Estados Unidos, como que tá o VIX, o SP500 Nasdaq, como que eles estão se comportando, que são os principais aí indicadores aí de precificação de risco, no caso do VIX, né, principalmente o SP500, são as principais bolsas aí dos Estados Unidos. Como é que estão o comportamento das ações globais? Lembrando que esses mercados eles têm uma correlação de precificação de risco, então são ativos de risco, então eles tendem a ter uma correlação positiva entre si. Então, dependendo do comportamento que eles estão tendo, a gente consegue interpretar qual que é o efeito que esses dados econômicos vai gerar, mesmo antes dele sair ou no momento que ele está saindo, a gente já consegue entender qual que é o sentimento dominante no mercado, né? Se é um otimismo, se é um medo, então eu já sei se eu devo comprar, se eu devo vender, de acordo com esse sentimento aí das correlações, né? O MSCI, que é o índice aí do Morgan Stanley, que mede aí os mercados de risco ao redor do mundo. Nós temos aí como que as commodities se comportam, os bonds, que são os títulos aí dos principais países, Estados Unidos, Japão, né, e Europa, Suíça. Então a gente consegue analisar tanto os mercados de refúgio quanto os mercados de risco para poder ter clareza dessa precificação de risco. Pega o dólar, que é a principal referência aí de cotação do mercado, principal mercado de refúgio aí cambial, mercado de câmbio como um todo, né, tanto de risco quanto de refúgio, que é o caso da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, né, o ien japonês, franco suíço, né, e o dólar americano pelo DXY. Então a gente analisa aí os mercados de forma correlacionada, sempre separando esses mercados em mercados de risco e mercados de refúgio, que é o caso, né, das moedas Japão, Suíça e dólar americano, os bonds, que são mercados de refúgio.
ele tem correlação positiva, e assim os mercados de risco, que é o caso aí das ações, das bolsas, né? Então a gente, analisando esses mercados, a gente consegue ter clareza do que está acontecendo dentro do mercado financeiro. Então isso facilita muito a nossa interpretação. E note que isso, a gente está falando da metodologia de análise. Em cima dessa metodologia, a gente vai partir para outro ponto. Qual é o portfólio que a gente vai trabalhar? Então, com base na metodologia, como a gente já pode perceber, de acordo com a metodologia, a gente trabalha uma metodologia, um portfólio baseado sempre em mercados correlacionados, de acordo com o conceito da metodologia. Ou seja, eu particularmente, no que diz respeito aí à especulação, eu aconselho você negociar no máximo, se você já tem experiência, 3 ativos. Sendo que um ativo ali é um ativo como referência de termômetro de sentimento de mercado, de acordo com a metodologia, né? E os outros 2 são ativos ali operacionais. E eles precisam ser correlacionados. Não tem como você pegar mercados sem correlação, porque você está pegando mercados que possuem causas econômicas divergentes. Então isso vai atrapalhar a sua eficiência de leitura, vai atrapalhar a sua interpretação de mercado e provavelmente vai ter muito ruído de informação que vai atrapalhar a sua tomada de decisão. Agora, quando você trabalha um ativo, um portfólio com ativo correlacionado, facilita a tua interpretação. Por exemplo, você vai negociar petróleo, você tem que utilizar ali o dólar americano como referência de termômetro, porque o dólar ele tem uma correlação negativa, principalmente ali pegando o dólar CAD, né, o USD CAD. Quando o dólar CAD ele sobe, naturalmente o petróleo tende a cair, o inverso é proporcional, devido a dependências econômicas entre esses ativos, devido a uma correlação econômica entre esses ativos, tanto pelo dólar americano, tanto pelo dólar canadense, que a sua balança comercial tem mais aí de 30% dependente das exportações de petróleo. Então, isso facilita muito a tomada de decisão. Você pega ali um AUD, o USD e o DXY. Então, o dólar americano, que é a sexta, o DXY é a sexta das principais moedas cotadas em dólar. Se o dólar está caindo, os mercados cotados em dólar em si vão subir, que é o caso do AUD USD, o NZD USD, a Libra dólar, né, o euro dólar, o ouro. Então, facilita a sua interpretação. Então, quando eu estou olhando para o mercado ali, estou observando os dados econômicos da notícia e eu sei que tem um dado importante que vai impactar o mercado, automaticamente eu já começo a analisar como está tendo a reação dos mercados, de acordo com o portfólio que eu estou operando. Então, se eu estou operando nesse exemplo aí, um mercado cotado em dólar, eu tenho um DXY ali como a minha principal termômetro de referência e mais 2 ativos ali operacionais, que é o caso seria o ouro, por exemplo, e o euro-dólar. Então, eu sei que se o DXY cai, o ouro e o euro, eles vão subir. Então, eu fico de olho nesse comportamento. Por exemplo, vai ter um discurso do presidente do Banco Central nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o dólar. Aí eu olho, o que acontece? Poucos minutos antes dos dados ser lançado ou do discurso se iniciar, e principalmente durante o discurso, que eu vou analisar o comportamento do mercado, o que eu faço? Eu vou olhar como estão os bonds, o que os bonds estão fazendo, que são os títulos do Tesouro Americano, porque se os títulos estão caindo, por exemplo, significa que o mercado está fugindo de dólar, ninguém está querendo comprar dólar. Então, DXY tende a cair. E baseado nesse efeito dominó, esse efeito de correlação, os mercados, eu já sei que ouro e euro tende a subir. No momento que o discurso começar, os bancos vão começar a se posicionar e vai gerar volatilidade de compra, né, nesses mercados cotados em dólar. Então, é nessa leitura que a gente trabalha depois, então, as nossas estratégias, nossos sistemas operacionais. É o que eu sempre comento, que nem na metodologia de análise que a gente trabalha, a parte do sistema operacional da execução da ordem, posteriormente a esse conceito de análise, você pode utilizar a maneira como você quiser. Você utiliza um Wyckoff, você utiliza um candlestick, você utiliza um cruzamento de média, não sei o que você trabalha, mas se você entende as causas que vão impactar o mercado e vão gerar as tendências do mercado, a maneira de como você analisa o preço
é praticamente insignificante, é irrisória. Porque se você entender o princípio de fato que vai gerar tendência, se você utiliza ali um gráfico, um candle, um renko, um fluxo de ordens, não importa. Então, porque você está entendendo, você já sabe qual é a direção de mercado. Você só vai buscar a ineficiência ali de acordo com o sistema operacional que você mais gosta. Então, isso facilita muito o operacional, né, dentro do mercado financeiro. Bom, e depois quando a gente tem esse ponto aí, claro, definido de portfólio, que é enxutar, você trabalhar focado, facilita muito você trabalhar a gestão financeira. Aí o que você vai trabalhar? Você vai ter ali toda essa parte de gestão, né, financeira, gestão operacional, para você conseguir ter um diário ali de fluxo de caixa operacional, ou seja, um registro das suas operações, para você fazer análise estatística, curva de avanço de capital, uma gestão de risco financeira, você trabalhar melhor, né, a esses conceitos, fazer projeções, facilita muito, porque você sabe exatamente quais são os ativos que você está operando. Você sabe, nessa semana minhas operações foram melhor no euro, não, foi melhor no ouro, o lote no euro, assim eu posso trabalhar dessa forma, o lote no ouro eu trabalho desse jeito, o risco aqui no ouro é maior, mas o risco no euro está sendo maior. Então você consegue ter essas informações, o que nunca vai acontecer se você estiver operando, atirando para tudo quanto é lado, estiver negociando tudo quanto é ativo baseado somente na movimentação do preço, né? Que é o que infelizmente o varejo, a maioria dos traders iniciantes quando chegam no mercado tem esse comportamento. Então é praticamente impossível, né, alcançar algum resultado consistente se você não tiver, né, essa capacidade de chegar no mercado financeiro com essa visão. O quarto pilar, quando a gente vai para o quarto pilar e falar dos sistemas operacionais, das estratégias, nada mais é do que você encontrar as ineficiências que os preços vão gerar de acordo com a metodologia, como a gente mencionou ali. Porque basicamente, o que a gente vai identificar? São as tendências de mercado, a volatilidade do preço, reversões de tendências, zonas ali de oferta e demanda, manipulações de mercado e ineficiências de preços, né, que são os conceitos ali de liquidez. E todos esses conceitos, a gente vai conseguir poder trabalhar e desenvolver ali estratégias em cima dessas informações. Estratégias para seguir tendência, estratégias para pegar reversões, estratégias para operar uma correção, porque você tem conhecimento. Porque, por exemplo, que nem eu mencionei ali atrás, eu tenho o discurso do presidente do Banco Central, bonde está caindo, então eu sei que a probabilidade do DXY cair também, então naturalmente eu já sei que o ouro, o euro, os ativos cotados em dólar tendem a subir. Então, se eu vejo o ouro caindo naquele momento e ele está chegando em cima de uma zona de suporte, provavelmente esse suporte vai ser de barreira para o mercado, vai ser de liquidez para segurar o preço e fazer ele reverter. Então, no momento que ele quebrar a estrutura, ele começar a fazer um movimento de reversão, eu já vou ter interesse de estar entrando no mercado. O mercado começou a reverter, começou a entrar volume na compra, começou a aumentar o volume de negociação, seja lá qual a maneira que você esteja analisando. Para quem é analista de fluxo de ordens, de acordo com esse conceito, se está chegando num ponto ali de suporte, você vai começar a ver muita escora, você vai começar a ver muito lote pesado entrando a favor da compra, o mercado, traders em grandes instituições tomando para cima. Então você vai começar a ver esses conceitos, esses comportamentos acontecerem no mercado. Lembrando que o mercado financeiro são padrões, né? São padrões que acontecem no mercado. Bom, de acordo com esse plano, né, então depois você vai passar a ter os seus conceitos. Você precisa desenvolver ali o seu panorama para poder fazer as suas operações. Eu vou passar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho do meu panorama, daquilo que eu faço todos os dias quando eu chego no mercado, né? Então a primeira coisa que eu faço, que você tem que olhar, qual que é o panorama econômico para o dia, né? Ou para a semana, ou seja, qual que é a agenda econômica, quais são os dados, drives econômicos aí mais importantes para o dia, mais importantes para a semana, que possa afetar o meu portfólio que eu estou operando. E de acordo com esses dados econômicos, quais são as expectativas de mercado, ou seja, qual que é o viés? É positivo, é negativo, né?
Então, de acordo com isso, qual é o sentimento de precificação de risco do mercado, risk on, risk off? A gente está falando aqui qual que está sendo a reação dos mercados já em relação com essa expectativa de otimismo ou de medo, de acordo com esses dados econômicos. De acordo com essa informação, eu sempre vou olhar ali quais são os comentários, o que as notícias estão falando, né? Então, o que os feeds ali de notícia estão comentando. Então, de acordo com isso, depois eu vou olhar como que se encontra ali os índices de força de volume e correlações de mercado, né, que são os DXY, no caso aí a cesta do dólar americano, se eu estiver operando um portfólio em dólar, ou como que estão aí os índices das bolsas, né, aquele conceito que eu mencionei para vocês aqui, como que está o comportamento das bolsas na Europa, como que está o comportamento do VIX, como que está o comportamento do CSP 500, as ações, são mercados de risco, MSCI. Então, dependendo do que tem para sair no mercado e o comportamento que o mercado tem, fica visível o rastro da atuação profissional. E você entende que a probabilidade de gerar uma tendência de acordo com aquele comportamento é muito grande. Tá? Entende? Então, e a partir desse ponto, quando você vai para o preço, facilita a sua interpretação, porque você só vai olhar a estrutura, né? Você vai fazer análise ali de fluxo, de volume de negociação e fazer uma projeção, que é uma expectativa de volatilidade, até onde que ele vai, né? Então, esse é o ponto que a gente trabalha aqui no nosso operacional. E vocês aí que estão nos acompanhando, eu aconselho muito vocês desenvolverem esse plano de negócio, esse plano operacional. Recapitulando, basicamente, o seu plano de negócio ele precisa ter essas quatro pilares para poder ser bem sucedido no mercado. Você tem que ter uma metodologia de análise de mercado muito bem definida, ou seja, parâmetros que te condicionam a tomar uma decisão de compra e venda. Você precisa definir um portfólio com o máximo ali de 3 ativos. Se você é iniciante, 2 ativos no máximo, 2 ativos, para depois você trabalhar uma gestão financeira, não a gestão patrimonial, que é diário de trade, registro de operações, limitar o volume de ordens, limitar o volume financeiro, fazer projeções financeiras, expectativas realistas, ter tudo planilhado, tudo registrado. E por último, fazer o desenvolvimento ali do sistema operacional, das estratégias e colocar isso à prova pelo tempo, ou seja, que é pela experiência. Trader sem experiência não é trader profissional. Não adianta, a gente precisa ser provado pelo tempo. Então, é muito importante esse processo. Bom, eu espero que essa aula tenha aberto a sua mente, esclarecido um pouquinho dessa gestão. É um processo um pouco complexo, mas é necessário, porque dá trabalho mesmo. Só que essa é a visão profissional, não tem outro jeito. E se você quer se tornar um trader profissional, você precisa se posicionar como um profissional. Nós vamos ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.